Olá, irmãos, paz do Senhor. Eu me chamo Larissa, sou líder em treinamento da rede de jovens. Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel, do capítulo 27 até o 30. Vamos acompanhar. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita na estrada do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus conveses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era tua cortina, para te servir de vela azul, e púrpura das ilhas de Elissá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Put eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvad e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os teus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com escravos e objetos de bronze, fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordada. E seda e corais e cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Com o trigo de Minite, e confeitos, e mel, e azeite, e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo, com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram eles os teus mercadores. Em todos os mais refinados aromas e em toda pedra preciosa e em ouro negociavam as tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores, em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremeram os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e na terra pararão. E farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente. E lançarão um poço sobre a cabeça, e na cinza se revolverão. E se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo:
quem foi como Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os teus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti. Tu te tornaste em grande espanto, e nunca mais serás para sempre. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que lhe olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grandes espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio delas, estando a espada em roda contra ela. E saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubaram, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas. E todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pelas mãos, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sebene, até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo, mais baixo separado que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações, e não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, no tempo dos gentios ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, e Put, e Lude, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia, descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra,
e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados, e os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová. Também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei temor na terra do Egito. E assolarei Patros, e porei fogo em Zoã, e executarei juízos em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Avém e Pibezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços tanto forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como o gêmeo traspassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Muito obrigada por acompanhar. Vamos fazer uma oração então para encerrar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este dia, Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos tendo de fazer essa leitura em conjunto, Senhor, com toda a igreja, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está nos acompanhando, de cada irmão que está também fazendo essa leitura, Senhor, eu te peço que a tua sabedoria e o teu discernimento estejam sobre nós, Pai. Peço que o Senhor abençoe a continuação dos nossos dias, da nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, amém.